seria o mundo ideal? O mundo ideal é a gente conciliar prática de balé com estudo de balé. O que isso significa? Significa que eu vou tirar 15 minutos para estudar como realmente se faz um tandi. Tandi é um movimento que a perna sai lá debaixo do nosso corpo e volta. Sim, o pezinho vai lá para frente e volta. Ó, para quem nunca fez balé, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês o que é tandi. Tandi é isso aqui, ó. Quem nunca fez. Do lado. Sim, na minha aula de balé. E o tandi é quando a perna sai de baixo e volta. Olhando assim, parece fácil, né? Parece bem simples, é só tirar a perna e voltar. Só que para um tandi acontecer, eu preciso levar esse movimento não pela pontinha do pé, senão eu fico lá no dedão. Vou mostrar em primeira posição, de lado. Se eu levo pela pontinha do pé, ó, eu fico no dedão. Mas, se eu pensar em levar pelo calcanhar, olha como minha perna gira. Pelo calcanhar, eu levo a perna virada para fora, que é o andeor que a gente tanto busca no balé. Então, quando eu paro para estudar as forças que existem no tandi, isso eu falei só da saída, tá? Depois a gente tem como que o tandi volta para o lugar e tudo mais. Quando eu paro para analisar essas forças que existem para executar cada um dos movimentos do balé, eu começo a entender melhor qual comando o meu cérebro deve dar para o meu corpo. Não é só levar a perna para frente, não é só dobrar o joelho num demi-plié. Percebe? Então, estudar balé o que é? É você dar o comando certo do seu cérebro para o seu corpo. Aí eu começo a entender como fazer aquele movimento. Porque muitas vezes a gente vai para aula de balé, seja ela presencial ou online, mas essas aulas que são dinâmicas, que são para praticar, e a gente copia o movimento. Eu olho, escuto, leva a perna tandi à frente, tandi ao lado, leva, estica bem a pontinha do dedão. Tô escutando, o que eu tô escutando, eu tô absorvendo, tô tentando fazer. Só que nem todas as informações são passadas, porque é uma aula para a gente praticar, não para a gente estudar. Por isso que é tão importante, você que está começando, pensando em começar a fazer balé agora, você que começou há menos de um ano, você estudar balé, estudar essa base, essa percepção de como que eu executo o movimento. Porque aí sim eu não vou ter dúvidas na hora de fazer esse movimento na minha aula presencial. Aí sim eu vou conseguir, na aula presencial, na aula de praticar balé, prestar atenção em decorar a sequência e colocar na música. Fazer na música. Porque eu não estou mais preocupada em como fazer o passo. Porque fazer o passo eu já aprendi estudando. E como que a gente estuda balé? É lá na sala de aula com o professor gritando na orelha, vai, tá atrasada. Vamos, gente, todo mundo junto. Não dá. Eu preciso estudar no momento em que eu esteja tranquila, eu comigo mesma. Onde? Em casa. Como que a gente faz isso? Um vídeo gravado, não é ao vivo. Aqui, no meu mundo, sim, as minhas alunas aqui, elas têm aulas que são gravadas para elas estudarem. Então, elas têm uma aula lá que eu ensino só sobre o tandi, só sobre o plié, só sobre o fondi, só sobre a pirueta. São aulas individuais gravadas. Por que gravada? Porque cada uma de nós tem uma velocidade de aprendizado. Cada uma de nós tem uma velocidade para captar a informação. Então, se o vídeo é gravado e eu estou assistindo, estou vendo, o tandi então leva pelo calcanhar. Peraí, pausei o vídeo e vou lá testar. Agora eu entendi. Não, mas tem uma parte que eu não entendi, posso voltar. Não, peraí, deixa eu ver ela fazendo em câmera lenta. Posso colocar câmera lenta. Isso é estudar. Eu uso a minha percepção visual e a minha percepção auditiva fazendo pausas para que eu possa assimilar o conhecimento. Além disso, um grande diferencial do meu método é o quê? Eu não disse para vocês que a gente aprende por 5 sentidos? Tudo que a gente aprende na vida? Sim. Visão, audição, olfato, né? O cheiro que a gente sente das coisas, paladar, o gosto que a gente sente e
A percepção corporal, sensitivo. O que é a percepção corporal? Feche os olhos se você puder. Feche os olhos. E sem abrir os olhos, fale mentalmente onde estão as suas mãos, como é que elas estão, sem abrir os olhos. Onde estão as suas mãos? Está apoiada no colo? Está segurando o celular? A palma da mão está virada para você ou está virada para fora? Pode abrir os olhos. A gente consegue fazer isso, não consegue? Eu sei se meu braço está para trás, se meu braço está para cima, se meu braço está para o lado, se minha mão está virada para frente, se ela está virada, a palma da mão virada para trás. Eu sei. Como eu sei? Como que a gente sabe isso? Existe uma comunicação entre os nossos músculos e o nosso cérebro. Então, tem a comunicação do cérebro para o músculo falando o que é para ele fazer. Mas existe uma comunicação do músculo para o cérebro falando como é que ele está. Por isso que eu sei se eu estou parada ali em pé, se eu estou com a perna aberta, se eu estou com a perna fechada, se meu joelho está esticado, se está dobrado. Agora, imagina usar isso na hora de aprender balé. Imagina você usar a sua percepção corporal, de perceber seu corpo, para saber se o movimento está certo ou se ele está errado. Isso é o método TBD. No TBD, no método Técnica de Balé em Detalhes, eu ensino para as minhas alunas exatamente como que elas têm que perceber o corpo delas. Ó, neste momento você tem que sentir uma dorzinha em forma de torção no meio da coxa. Significa que você está buscando o seu andeor no tandi, quando a perna está à frente. Percebe? São detalhes sutis da minha percepção corporal que faz eu aprender balé mais rápido. Só que isso no presencial não tem como ser feito, porque a aula é corrida, lá a aula não é para isso. A aula é para a gente estudar. Dá para aplicar esse método de estudar presencialmente? Dá, eu aplicava na minha escola. Só que era uma aula separada só para estudar. Era só para estudar. A gente vai todo mundo fazer um tandi, ficar parado e sentindo a percepção corporal desse tandi. Não era uma aula para praticar. E a gente começa no balé depois de adulta querendo praticar, querendo dançar, querendo... E aí as coisas se atropelam, aí você se sente perdida na aula, aí você se sente frustrada porque você não consegue acompanhar o andamento da turma. Só que você não parou para estudar cada um dos passos. Você pode estudar cada um dos passos, tanto usando o que você vê, o que você escuta, quanto pela sua percepção corporal. Por isso que eu sou a favor de toda bailarina adulta que está começando no balé depois de adulta ou voltando para o balé depois de adulta, precisa estudar balé além de praticar.